Você, mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, nesse vídeo eu vou falar dos 3 erros mais comuns sobre o tratamento da SOP. Primeiro erro, claro, é o uso do anticoncepcional para tratar essa doença. Isso já caiu por terra. Segundo, achar que grande parte dos efeitos é culpa da testosterona. É culpa, mas não é ela o problema. É quem faz ela ficar muito alta na corrente sanguínea. E terceiro, achar que a alimentação não influencia no tratamento, sendo que é o tratamento. Vamos contextualizar. Síndrome dos ovários policísticos. Para quem está assistindo esse vídeo agora, um detalhe importantíssimo. Nós temos 4 fenótipos, 4 características da SOP. Uma SOP que pode promover crescimento de pelos, resistência à insulina, que é o aumento da produção desse hormônio no corpo, oleosidade na pele, queda de cabelo, mas não necessariamente quando faz uma transvaginal vai ter cistos no ovário. Já tem características da SOP que a mulher apresenta um ovário micropolicístico com resistência à insulina, o aumento da produção desse hormônio, e alteração em um outro hormônio chamado prolactina. Já existe uma mulher que tem esses sintomas associado com um quadro de anovulação, passar possíveis momentos sem menstruar. E existe a mulher que tem todos os sintomas: queda de cabelo, crescimento de pelo nas faces e no corpo, não ter menstruação, ter o ovário policístico, ter resistência à insulina, ter alteração na prolactina, enfim, tem todas as características dessa doença. Por que eu fiz questão de mencionar isso? Porque na clínica, aqui no consultório, eu vejo muitas pacientes não sendo diagnosticadas com SOP porque não tem cisto no ovário. Lógico, temos 4 características diferentes da SOP. Então, primeira coisa, muito importante fazer um bom rastreamento para ser diagnosticada de forma correta. A SOP é uma endocrinopatia, ela é uma doença do sistema endócrino, é a doença que mais afeta a mulher em idade reprodutiva. Isso quer dizer que nós temos uma miscelânea completa entre os hormônios. Redução do estradiol no momento que não deveria, é aumento da insulina, é aumento da prolactina, é aumento da testosterona, do SHBG, conhecido como globulinas transportadoras de hormônios sexuais. É uma bagunça muito grande. Por isso que é chamada de endocrinopatia. Omar, qual que é a raiz? Qual que é o local certo que nós temos que tratar a SOP para que todo esse organismo se reequilibre? Insulina. Reduzir os níveis de insulina. A partir do momento que nós melhoramos essa produção, sensibilizamos mais esse hormônio para que seja metabolizado nos nossos tecidos, mais nós reduzimos os efeitos negativos dessa síndrome metabólica, nosso metabolismo, diante de uma condição de uma bagunça muito grande. Mas como é que eu vou reduzir esses níveis, vamos dizer assim, ou esse nível de insulina produzido? Alimentação. Pessoal, o nosso pâncreas, ele produz insulina à medida que eu como carboidrato. Comi carboidrato, e o carboidrato pode ser desde um pão, de um arroz, de uma massa, de uma fruta, de um panificado, de farinha, de tubérculos e vegetais, não importa. Carboidrato, o mundo do carboidrato. Comi, produz insulina. Alguns alimentos vai fazer com que a insulina fique muito alta e alguns alimentos vai fazer com que a insulina seja produzida ficando um pouquinho mais... Essa é a diferença. Ok, se eu começo a ter uma alimentação que é mais rica em gordura e proteína, que são 2 nutrientes que não precisam de tanta insulina, eu começo a falar para o meu corpo que, ei, baixa esses níveis de insulina. Nós não estamos precisando, inclusive, liberar em tamanhas quantidades, porque a mocinha passou a comer mais proteína e gordura do que carboidrato. Primeiro mecanismo de modulação dessa insulina. Esse é um plano alimentar do qual nós chamamos de low carb, high fat. Maior consumo de gordura, de proteína e menor de carboidrato. Uma das metodologias mais efetivas para tratar SOP. Segundo, atividade física, principalmente musculação. Toda vez que nós praticamos a musculação, nós fazemos microlesões no tecido, que faz com que a minha insulina, que está lá no sangue, seja direcionada para este tecido. E o nível de insulina na corrente sanguínea começa também a ficar mais baixo. Eu vou depender apenas da alimentação e da atividade física. De antemão, eu falo que esses são os pilares principais. Terceiro ponto, mulher que tem SOP não dorme, tem resistência à insulina, você piora a condição da sua doença. Terceiro pilar, sono. Engraçado, né? Está falando coisas que por obrigatoriedade nós devíamos estar fazendo para ter saúde. Alimentação, atividade física e sono. Tá bom, sem muito sermão. O que mais poderia ser colocado no tratamento para controlar a SOP e os seus efeitos? Suplementos como resveratrol, chá verde,
Mio-inositol, vale lembrar, mio-inositol se a mulher com SOP não tiver hisurtismo, porque se tiver hisurtismo, às vezes o inositol não é bem-vindo e é uma das suplementações mais citadas para tratamento da SOP. Berberina é, sem dúvidas alguma, uma das suplementações mais efetivas para o manejo da SOP. Tá bom, Omar, você me falou alguns suplementos, me falou o tipo de alimentação, falou da importância do sono, falou do tipo de atividade física que nós poderíamos estar realizando e o que mais você daria de dica para tratamentos da SOP. Todo esse movimento que eu acabei de mencionar para tratar a SOP é responsável por reduzir a atividade da testosterona, fazendo com que queda de cabelo, oleosidade na pele, acne, espinhas, basicamente reduza de forma significativa ou até mesmo pare de acontecer, beleza? Alguma dica? Sim, não usem anticoncepcional para tratar SOP. Antigamente se fazia o uso do anticoncepcional, que é estradiol, basicamente puro estrogênio, que na hora que eu faço uma suplementação de estrogênio, eu automaticamente empurro a testosterona que está livre no sangue na mulher com SOP em altas quantidades, eu reduzo a testosterona, reduzindo espinhas, oleosidade na pele, acne, comedões e quedas de cabelo. Segundo, ao fazer o uso do estrogênio, eu também consigo fazer possivelmente que aquela mulher possa vir a ciclar, passar a ter possíveis ciclos menstruais, principalmente a mulher que é acometida pela amenorreia, basicamente a suspensão do ciclo menstrual. Mas vocês entendem que toda essa melhora ela é ocasionada por tudo que eu falei anteriormente? Ah não, mas é mais fácil fazer o uso da pílula. Você está assumindo, depois que estiver assistindo esse vídeo, os riscos de trombose, os riscos de AVC, os riscos de você se tornar infértil, os riscos, inclusive, lá na frente de poder ter chances e riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, o tratamento é, de fato, com dieta, suplementação, exercício e sono. Não esquece já de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, claro, indicar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que tem SOP e ainda não sabe como tratar.